Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparar para mais uma reunião de estudos doutrinários do Centro Espírita Isaac Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Amor Sublimado, de Onofre Jerônimo. Porque te conheci, ó doutrina de amor, aprendi que a vida tem um outro valor. Me ensinou o que é amar, me ensinou a me governar, reformar sentimentos, enfim, qualidades melhorando em mim. As lições que vou aprendendo também vou vivendo, recebendo amor daqueles que aprenderam a amar com Jesus. O amor sublimado nos transforma em luz. As lições que vou aprendendo também vou vivendo, recebendo amor daqueles que aprenderam a amar com Jesus. O amor sublimado nos transforma em luz, transforma em luz. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Frutos. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus, em Mateus, capítulo 7, versículo 20. O mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore que recebe os elementos da providência divina por meio da seiva e converte-os em utilidades para as criaturas. Convém o esforço de autoanálise a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. A vida terrestre representa oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos, pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-as em frutos de natureza divina.
Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus Cristo, nosso Mestre e amigo de todas as horas. E orarmos, Senhor. Jesus, aqui estamos para agradecer, Jesus, por mais essa oportunidade de todos nós estarmos aqui em Teu nome, Jesus, para aprendermos mais um pouquinho dos Seus ensinamentos, das Suas leis, Jesus. Obrigada por essa oportunidade, Jesus. Obrigada por tudo que temos, Jesus, por saúde, por paz, por segurança, Jesus. Que possamos nessa noite, Senhor Jesus, assimilarmos todo o estudo dessa noite e que possamos pôr em prática, Jesus, no nosso dia a dia, para a nossa evolução, para o nosso aprimoramento, Jesus. E possamos também, Jesus, sempre praticar o bem a quem quer que seja. Abençoe todos nós aqui do grupo. Abençoe o nosso irmão que vai dar a palestra de hoje. E que Jesus Cristo e nosso Senhor Deus possa ajudá-lo, Jesus. Muito obrigada. Fique conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Muita paz a todos, que Jesus possa continuar nos envolvendo hoje e sempre, trazendo a tranquilidade para que nós possamos conseguir vencer as nossas dificuldades no nosso dia a dia, colocando em prática os ensinamentos do Mestre Jesus em nosso cotidiano. Meu nome é Cláudia Costa, Claudinha, como sou conhecida no Movimento Espírita. Agradeço a casa. Hoje nós vamos falar sobre a felicidade não é deste mundo, que está inserido no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5 que trata bem-aventurados os aflitos. Bom, então, vamos começar o nosso estudo. E hoje nós vamos falar sobre a felicidade não é deste mundo. Esse trecho foi citado no livro Eclesiastes, que é um livro que faz parte do livro do Velho Testamento, onde Salomão coloca para nós que a felicidade não é deste mundo, pois mesmo tendo tudo que nós almejássemos para sermos felizes, nós ainda não seríamos felizes aqui. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 20, no capítulo 5, nós vamos encontrar a mesma colocação, agora com a explicação dada pelos Espíritos, porque que nós podemos não ser plenamente felizes nesse mundo em que nos encontramos, nosso planeta Terra. Então, vamos estudando isso para que nós possamos entender. Primeiro, vamos falar sobre o que é felicidade. Felicidade, do latim felicitas, que vem de felix, ditoso, afortunado, feliz. Num sentido amplo, é a ausência de todo mal e vivência plena do bem. Em geral, um estado de satisfação devido à própria situação do mundo. E aí tem uma diferença com a ideia de beatitude, porque a beatitude é a qual o ideal de uma satisfação independe da relação do homem com o mundo, e por isso, então, é limitada à esfera contemplativa ou religiosa. Já o conceito de felicidade é humano e mundano. Está em Abagnano, 1970.
E o mundo, a felicidade não é deste mundo. De que mundo que nós estamos falando? Do nosso planeta Terra, aquele em que nós estamos aqui encarnados. E também os espíritos desencarnados que compõem a psicosfera desse planeta, né? Que pululam, que estão entre nós, no plano espiritual. E o planeta Terra é um mundo de prova e expiação. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito desse mundo de prova e expiação, como da categoria dos mundos habitados. Então, no livro Céu e Inferno, nós vamos encontrar, através do que Kardec, que é o codificador da nossa doutrina, Allan Kardec, né, que codificou, ou seja, que organizou nossa doutrina, colocando em um código legível, entendível para nós, de formas que nós pudéssemos entender a doutrina espírita, estudá-la e conhecê-la. Então, ele coloca no livro Céu e Inferno, no capítulo 3, nos itens 6 e 7, Allan Kardec vai falar para nós que a nossa felicidade plena, quando é que teremos essa felicidade plena? Quando nós formos espíritos puros, alcançarmos a nossa plenitude. E nossa plenitude será alcançada através do nosso desenvolvimento espiritual e intelectual. Nosso desenvolvimento segundo os dois lados das asas do anjo, né? Nós fomos criados simples e ignorantes, questão 115 do Livro dos Espíritos, perfectíveis para atingir a nossa perfeição de criaturas. Nós não vamos atingir a perfeição de Deus, porque Deus é infinitamente perfeito. Deus nunca teve nenhum momento de uma perfeição relativa. Ele sempre foi perfeito. E nós fomos criados simples e ignorantes para atingir a perfeição. E nós vamos atingir essa perfeição, está lá no Livro dos Espíritos também, falando que o Livro dos Espíritos é o primeiro livro codificado por Allan Kardec, trazendo os ensinamentos dos Espíritos, dados para nós, através da mediunidade. Então, são 5 livros que compõem o Pentateuco da codificação espírita. O Livro dos Espíritos, que é a obra básica da codificação, onde está toda a codificação, está explanada ali. Nós vamos ter depois os complementos, ou seja, os livros que vão dar continuidade às explicações que estão inseridas no Livro dos Espíritos. Aí nós temos no segundo livro, que é o Livro dos Médiuns, o terceiro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos hoje estudando o tema do Evangelho. E nós vamos ter o Céu e o Inferno, que é o 4º livro, e a Gênese, que é o 5º livro. Então, esses 5 livros compõem, né, os livros da codificação espírita. E aí, Kardec vai colocar para nós que a suprema felicidade só é compartilhada pelos espíritos perfeitos. Lá no item 100 a 130, ele vai falar sobre as diversas ordens de espíritos. Então, espíritos de baixo para cima, do inferior para o superior, ele nos coloca que tem a terceira ordem com as suas classes, que são os espíritos imperfeitos. A segunda ordem, os espíritos benévolos. E a primeira ordem, que seria os espíritos puros, que não tem classificação nenhuma, mas espíritos simplesmente, espíritos puros, aqueles que já atingiram a sua plenitude, a sua perfeição, como espíritos, como criaturas criadas por Deus. A suprema felicidade está lá no item 7 do capítulo 3 da Gênese, do Céu e Inferno, e coloca para nós: a suprema felicidade só é compartilhada pelos espíritos perfeitos, ou por outra, pelos espíritos puros, que não a conseguem senão depois de haverem progredido em inteligência e moralidade. E esse progresso depende de nós, da nossa vontade, da nossa persistência, da nossa querer realmente progredir. E esse progresso pode ser mais lento ou mais rápido, de acordo com a nossa evolução, de acordo com menos erros cometemos, mais rápido aprendemos,
mais rápido nós vamos construindo a nossa felicidade plena. E essa felicidade plena, ela se dará por quê? Porque nós estaremos, além de ter atingido a nossa perfeição, nós estaremos em contato, em relação com espíritos na mesma categoria, espíritos felizes, espíritos que já atingiram esse grau de perfeição. E relativa, né? Por quê? Porque é uma perfeição relativa, porque nós somos perfeitos de perfeição de criatura, como já comentamos. E no livro dos Espíritos nós vamos encontrar algumas questões falando sobre felicidade relativa. Aliás, o subitem do livro dos Espíritos que fala sobre esse tema, está no livro que fala sobre as consolações, nós vamos encontrar falando de felicidade e infelicidade relativa. Nós compilamos apenas as questões que falam sobre a felicidade relativa. E felicidade relativa por quê? Porque nós estamos no mundo dos efeitos, o mundo das causas, o mundo espiritual, que existe independente da existência do mundo material. Nós somos espíritos que compomos o plano espiritual. Estamos agora encarnados, então estamos fazendo parte do mundo material, mas nós não somos daqui. Nós estamos aqui momentaneamente, e é isso que a doutrina vem nos explicando claramente, para que nós possamos ter uma outra visão da vida. Nós estamos aqui de passagem, momentaneamente. O nosso mundo verdadeiro não é o mundo da forma, o mundo material, mas sim o mundo espiritual. E como nós não damos saltos, a natureza não dá saltos, nós vamos progredindo gradativamente de acordo com como vamos compreendendo, entendendo, introjetando em nós os ensinamentos das leis divinas e praticando. Que esse é o aspecto religioso da nossa doutrina, que é colocar em prática nosso conhecimento da vida espiritual, de que somos espíritos imortais, que estamos aqui para sermos felizes, para fazermos o bem e vivermos no bem. Mas muitas vezes nós não conseguimos atingir isso 100%, essa colocação, essa proposta de vivência 100%. Por isso que nós estamos aqui retornando diversas vezes, tantas quantas foram possíveis, para que nós possamos aprender a nos desenvolver. Então, a felicidade relativa, que está lá no livro dos Espíritos, é porque essa felicidade não é absoluta. É uma felicidade relativa, porque esse mundo material é um mundo que não é do absoluto, mas do relativo. As verdades aqui são relativas. Não é assim? Quantas vezes até as ciências tradicionais dizem que uma coisa é certa e daqui a pouco desdiz aquilo. Não é tão assim, né? Nós há pouco tempo falava-se sobre o colesterol. Que o colesterol, o maior inimigo do colesterol era o ovo. Hoje já descobre-se que não é o maior inimigo do colesterol, não é o ovo. Hoje as pessoas que têm colesterol já podem comer o ovo tranquilamente, né? Então aí nós vamos vendo, então até as verdades, elas são relativas, de acordo com o nosso conhecimento, nosso entendimento e dessa aplicação. Então a felicidade aqui também é relativa. Mas Kardec coloca aqui algumas questões para nós podermos entender e ir meditando sobre o assunto. Na questão 920 do Livro dos Espíritos, então Kardec coloca: o homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? E os Espíritos colocam: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Ou seja, nós podemos ter uma felicidade completa na Terra, e aí os espíritos não, né? Porque a Terra é um planeta de prova e expiação, e nós estamos aqui em prova e expiação. Vamos então falar um pouquinho sobre esses mundos, né, de prova e expiação. Nós
lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, Jesus coloca para nós que existem muitos mundos habitados, materialmente falando, e existem muitos mundos no plano espiritual, né? E então, esses mundos são os mundos materiais, eles têm 5 categorias, dadas pelos espíritos Allan Kardec, explicada pelos espíritos Allan Kardec. Então, começando do inferior para o superior, os espíritos colocam que existem mundos primitivos, que seriam os mundos onde é o berçário da humanidade. São os primeiros mundos que nós, espíritos, encarnamos para vivermos experiências como espíritos que somos. Espíritos, os seres inteligentes da criação divina. Quando, então, atingimos o patamar de conquistar a inteligência, raciocínio contínuo, então nos tornamos moralmente, e aí moral, né? Aí nós vamos nos tornando espíritos. E esses mundos primitivos vão ser aqueles mundos berçários, aqueles mundos em que nós vamos iniciar a nossa trajetória como espíritos no reino hominal. Quando evoluímos um pouquinho mais, passamos então para mundos de expiações e provas, né? E esses mundos de expiações e provas, onde o mal predomina sobre o bem. Quando nós falamos no conceito de felicidade, o que fala para nós sobre a felicidade? Que a felicidade existe onde não há o mal, onde predomina o bem, onde nós temos que fazer o bem. Então, nós aqui já começamos a ver que para sermos felizes, nós temos que ser bons. Nós temos que estar pensando no bem. Nós temos que vivenciar esse bem em nós, para que sejamos felizes. Então, o mundo de expiações e provas é onde predomina o mal sobre o bem. Ainda, nós estamos no planeta Terra, que é um planeta que está hoje numa trajetória evolutiva, passando para a regeneração. Alguns de nós já não estão tão em expiação como anteriormente, as gerações anteriores. Mas nós ainda estamos em prova e ainda temos algumas coisas a serem expurgadas de nós. Egoísmo, orgulho. Né? E essas são as chagas da humanidade que Jesus vem nos falando, que nós precisamos retirar de nós. Porque nós fomos criados simples e ignorantes com a perfeição em germe, para torná-la, né, a nossa realmente, trazer à tona essa perfeição. Porém, Manuel Filomeno de Miranda coloca para nós, através da psicografia de Valdo Pereira Franco, nos seus livros, que nós criamos uma segunda natureza. Através do egoísmo, do orgulho, nós vamos exercitando em nós uma segunda natureza, que é uma natureza com as tendências negativas. Então, prepotência, vaidade, que são aquelas que são sentimentos alimentados pelo egoísmo e pelo orgulho. Por isso que Jesus nos fala que são a chaga da humanidade, que nós precisamos vencer. Né? Então, no mundo de provas e expiações, nós ainda vivenciamos isso em larga escala e que precisamos trabalhar em nós. A humildade, o altruísmo, o amor ao próximo. Então, Jesus vem nos falar sobre o amor, vem nos ensinar o amor para que nós possamos colocar em prática constantemente na nossa vida, para que possamos exercitar justamente o altruísmo, compreensão, tolerância, paciência, indulgência, perdão das ofensas, caridade. Colocar o amor em ação. Então, no mundo de regeneração, que aí após o mundo de provas e expiações, que nós estamos hoje buscando alcançar o mundo regenerado, será formado de espíritos encarnados e desencarnados regenerados. Ou seja, que já venceram algumas dificuldades em si, mas que ainda tem muitas outras para vencer.
Não quer dizer que nós já tenhamos o conhecimento de tudo. Não quer dizer que já estejamos plenamente moralizados. Nós ainda teremos algumas situações a serem vencidas em nós mesmos e a serem experimentadas, experienciadas para crescermos. Então, passando do mundo de regeneração, nós vamos ter os mundos felizes ou felizes. E depois dos mundos felizes, os mundos celestes. Então, quando chegarmos a esse ponto, né, nós seremos muito melhores do que somos hoje. Então, nós vamos galgando a nossa perfeição e, junto a isso, os mundos que faremos parte são mundos que estão de acordo com a nossa moralidade, com as nossas vibrações. Porque quando nós vamos nos estruturando, nós estamos em construção. Então, nessa construção, nós temos um equilíbrio relativo, né? E esse equilíbrio relativo forma a nossa vibração. E essa vibração que vai fazer com que estejamos no mesmo patamar evolutivo e os que estão conosco, nos relacionando, estão na mesma sintonia vibracional. Então, nessa mesma sintonia vibracional, né, nós formamos a psicosfera do planeta. E é isso que faz com que nós nos liguemos a determinados planetas, pelas nossas vibrações. E nós que estamos aqui num planeta de prova e expiação, passando para a regeneração, somos espíritos, então, que estamos nessa caminhada evolutiva, nesse momento de aprendizado, de experiências, né? Voltando aqui no Livro dos Espíritos, na questão 921, Allan Kardec pergunta aos espíritos: concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada? Mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? E os espíritos colocam: o homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência num plano grosseiro. Então, nós podemos gozar de uma felicidade relativa e os espíritos colocam que nós somos os construtores da nossa própria infelicidade. Né? Ou seja, conforme nós fazemos algo ruim, negativo para nós e para os outros, este mal estará na nossa economia moral. Portanto, nós entramos num desequilíbrio. Por quê? Porque as leis de Deus estão escritas onde? Na nossa consciência. Nós entramos numa dicotomia com a nossa própria consciência. Porque na nossa consciência está escrito como agir no bem e nós fazemos ao contrário. Então, nós já entramos em uma distonia aqui, né? E o que acontece? Nós entramos nessa distonia com a nossa consciência e nos desequilibramos perante as leis divinas. E vamos ter que nos reequilibrar perante as mesmas leis de Deus, que são leis eternas e imutáveis. Portanto, Deus não vai mudar as leis para que nós possamos ficar aptos. Pronto, não. O que vai acontecer? Nós é que vamos ter que vivenciar essas leis de Deus, né, normalmente, para que nós possamos nos reequilibrar. E aí Kardec coloca para nós que o homem, mas isso tudo não é para a gente trazer tristeza, né? É só para a gente entender que o melhor é que nós possamos agir de acordo com a nossa consciência, que nós possamos agir no bem, fazermos como Jesus nos ensinou, amar ao próximo como a si mesmo e a Deus de espírito e verdade. Então, quando nós começarmos a nos amar e amar ao próximo, nós estaremos amando a Deus, e estaremos amando primeiramente o Deus que habita em cada um de nós, né? Então, conforme nós vamos realizando esse aprendizado, e isso vai introjetando em nós, daqui a pouco nós faremos o bem espontaneamente. Então, inicialmente, para nós fazer o bem é ser uma tarefa.
né? Disciplinar, como diz Emmanuel. Muitas vezes vamos ter que fazer o bem disciplinarmente, para que isso se torne um costume, um hábito. E aí nós já vamos conseguir realizar o bem espontaneamente aonde estivermos, com quem estivermos nos relacionando. Olha que maravilha. E o que nos está destinado é a nossa plenitude, a nossa perfeição de criaturas, portanto, a nossa felicidade plena. Graças a Deus, né? Então, e no comentário de Kardec aqui nesse texto, coloca para nós que o homem bem compenetrado, eu só tirei um pedacinho do comentário, o homem bem compenetrado do seu destino futuro não vê na existência corpórea mais do que uma rápida passagem. É como uma parada momentânea numa hospedaria precária. Ele se consola facilmente de alguns aborrecimentos passageiros, numa viagem que deve conduzi-lo a uma situação tanto melhor quanto mais atenciosamente tenha feito os seus preparativos para ela. Que nós estamos em uma caminhada evolutiva, onde nós, quando começamos a entender que somos espíritos imortais, que nossa passagem aqui é passageira, tudo que nos acontece passa. E aí nós temos até aquela história do Chico, né, do Francisco Cândido Xavier, que estava passando por uma das dificuldades que ele teve na vida, uma dificuldade grave, e ele estava assim um pouco pensativo, né? Como todo ser humano, assim acabrunhado. E um dos espíritos superiores falou: Chico, isso passa, e escreve aí do seu lado. E ele pediu: sim, por favor, me deem uma ideia do que eu posso fazer. E eles disseram assim: escreve essa frase, isso passa, coloca na mesinha de cabeceira sua, e todo dia você olhe para essa frase e leia para você mesmo, isso passa. E Chico passou a fazer isso. Então, toda vez que ele passava por uma situação difícil, né, ele olhava toda hora para aquela frase, isso passa. Quando ele passava por uma situação feliz, ditosa, né, ele olhava de novo, isso passa. Então, para que nós possamos nos compenetrar de que tudo na nossa vida passa, pelo menos, principalmente nesse mundo que nós estamos encarnados. Na questão 922, do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz essa pergunta: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça de outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens, e essa resposta é de fundamental importância para nós. Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Então, para sermos felizes aqui, uma medida comum de felicidade, nessa felicidade relativa, né, qual seria? Para a vida material, a posse do necessário. Quando nós não temos nem o necessário, nós podemos descambar para a revolta. E esse é um grande perigo para nós espíritos que estamos aqui em experiência encarnatória. A prova da riqueza e a prova da pobreza são provas extremas, portanto, provas dificílimas. A prova da pobreza, ela pode acabar na revolta do espírito contra Deus, contra si mesmo, contra o próximo. E na prova da riqueza, nós podemos nos perder. Achar que tudo são facilidades, que o dinheiro compra tudo e todos, e não é verdade. Né? E quando aqui Kardec coloca que a posição de cada um, né, que a felicidade é relativa, porque na posição de cada um que é suficiente para uns pode não ser para outro. Então, nós vamos aqui também entender que primeiro, nós não sabemos o que é o necessário. O que é o necessário? A posse do necessário. E o que é o supérfluo. O que é necessário para uns, para outros, é pouco. O que para uns é supérfluo, para outros é necessário ainda.
Porque no atual estágio evolutivo que nós nos encontramos, nós muitas vezes usufruímos de situações de bens materiais, aquisições materiais, para uns mais, outros menos. Para uns já conseguiram chegar a um ponto do desapego material tão grande, que é isso que Jesus condena em nós, que fala para nós tomarmos atenção, prestarmos atenção. Né? Nós somos usufrutuários dos bens materiais. Nós não somos donos, proprietários de nada. Porque tudo que é material vai ficar aonde? No mundo material. Nós não levaremos conosco nada que não nos pertença. E o que é que realmente nos pertence? Lá no capítulo 16 do Evangelho, Pascal coloca para nós sobre a verdadeira propriedade, e ele coloca, é tudo aquilo que nós levamos conosco quando daqui partimos para o plano espiritual. Então, quais são as conquistas espirituais? Né? Memória, afetividade, então as relações afetivas, o amor que nós desenvolvemos em nós, os sentimentos, as tendências positivas, nossas qualidades, os nossos atributos como espíritos trabalhados durante as nossas existências espirituais, materiais. Vamos levar nossos amores, vamos levar as nossas tendências negativas se ainda não as modificamos. Então essas são as verdadeiras posses de nós espíritos. Nem o nosso corpo físico nós levamos para o mundo espiritual. Então, a casa, o carro, as roupas, os calçados, etc., etc., nada disso vai conosco. Tudo isso ficará no plano material. Portanto, nós não somos proprietários de nada. Nós somos usufrutuários nos bens materiais. Né? Então, o que é necessário para nós, muitas vezes para uns, o que é necessário são bem poucas coisas. O Chico Xavier, por exemplo, naquela época dele, usava-se terno. Então, ele tinha 2 ternos. E vivia num quarto pequeno, com uma cama, um criado mudo e um armáriozinho, onde tinha os 2 ternos e as poucas peças de roupa e calçado. O homem, ele já tinha atingido como um espírito muito mais adiantado do que nós, já tinha atingido um grau de desapego com as coisas materiais, que ele conseguia viver com aquilo que nós achamos que era muito pouco. E nós muitas vezes achamos que é muito pouco. Né? Quantas vezes a gente já tem uma casa e a gente quer uma segunda casa, essa casa na montanha. Queremos depois uma terceira casa na praia. Queremos, se temos uma televisão, nós queremos uma televisão de 50 e poucas polegadas. Quando atingimos a ter essa televisão, nós queremos uma televisão em cada cômodo da casa. E para poder pagar tudo isso, temos que trabalhar em dobro e não temos nem tempo de assistir a televisão. Compramos um carro e muitas vezes nos escravizamos a ele. E é isso que Jesus nos chama a atenção. Ele não nos diz, nem os espíritos dizem para nós que está errado ter dinheiro, que está errado usufruir dos bens materiais. Não é isso. É nós como usufruímos deles. Nós transformamos também os nossos bens materiais em bem utilizado pelas pessoas. Ou seja, se eu tenho um bem, eu consigo partilhar ele com alguém? Eu me tornei escravo desse bem, ou ele é um bem que eu possuo? Quem é que possui quem? E é isso que Jesus coloca para nós, que não podemos servir a 2 deuses, a 2 senhores. Nós não podemos servir a Deus e a Mamon, quer dizer, ao dinheiro, à fortuna, aos bens materiais. Nós temos que aprender a usufruir, porém a não nos escravizar a eles, a não nos apegar. E aí a gente consegue entender o que é o necessário e o que vai ser o supérfluo para nós. E para a vida moral, a consciência pura, tranquilidade no coração. Saber que estamos fazendo aquilo que nos cabe. E a fé no futuro, ou seja, saber que existe uma vida para nós no plano espiritual. Que a vida não é só aquela matéria.
Nós estamos no mundo material, mas nós não somos desse mundo material. Nós somos espíritos, então o nosso verdadeiro mundo é a pátria espiritual. E esse é um dos ensinamentos que Jesus nos traz para todos nós. Então, para cada um de nós, a gente tem que aprender, né, a essas questões. E vários pensadores colocam para nós sobre a felicidade, né? Então, para Sócrates, o conhece a ti mesmo, ou seja, o autoconhecimento é a chave para conquistarmos a felicidade. Para Platão, é a noção de felicidade relativa à situação do homem no mundo e aos deveres que aqui lhe cabem. Para Aristóteles, a felicidade é mais acessível ao sábio que mais facilmente basta a si mesmo, mas é aquilo que na realidade devem entender todos os homens da cidade. No âmbito do Velho Testamento, a felicidade centra-se na aquisição dos bens mais elementares, como comer, beber e viver em família, e no temor a Yahvé, que equivale à atitude religiosa do homem. No Novo Testamento, a felicidade vai estar representada nas bem-aventuranças prometidas por Jesus. Então, cada um de nós vai entender felicidade e esses sábios vão entender a felicidade de uma forma mais geral, cada um dentro do seu entendimento. Agora, todos nós procuramos a felicidade. Todos nós queremos ser felizes e nós viemos para o planeta para encarnar aqui para sermos felizes, dentro dessa felicidade relativa que já falamos a respeito. Nós podemos ser felizes, o mais felizes possível que cabe a um planeta em que estamos aqui em aprendizado. E é uma escola para nós, portanto, uma oportunidade de aprendizado. Só isso já era para nós estarmos mais felizes, mais tranquilos conosco mesmos, né? Mas nós procuramos diversos caminhos para encontrar a felicidade. A felicidade não é comprada. A felicidade não é adquirida como um bem material. A felicidade está dentro de cada um de nós, conforme nós vamos evoluindo. Então, nós vamos procurar a felicidade por caminhos diferentes. Alguns de nós imaginam que através de bens materiais, através de tendo dinheiro, nós vamos ser mais felizes. Eu seria mais feliz se eu tivesse toda a comodidade que o mundo material possa me oferecer. Aí o outro vai achar que a felicidade está nos prazeres sexuais, nas diversões, nos passeios, outros ainda na comida. E hoje nós temos diversas doenças, diversos transtornos alimentares desenvolvidos por nós por causa disso. Existem outras tantas compulsões que nós também criamos para nós, porque achamos que utilizar aquele bem material, aquela conquista material vai nos trazer felicidade. Hoje nós temos compulsões alimentares, nós temos compulsão de compras, nós temos de aquisição, de bens materiais, nós temos compulsão até digital. Hoje tem pessoas que não vivem mais sem o celular, sem o notebook. Nenhum de nós nasceu com nada disso. Então, para nos mostrar que nós chegamos ao planeta sem roupa, sem calçado, sem nenhum bem material. Então, aí a felicidade, e nós então confundimos tudo isso com bem-estar. Que isso tudo é a procura de felicidade, na verdade é bem-estar. Porque a felicidade é mais ampla, porque envolve o quê? A realização do ser espiritual. Então, o fato, e nós confirmamos isso nos fatos da nossa vida. Quantas vezes a gente diz, se eu conseguir aquele emprego que eu tanto quero, que eu tanto espero, eu vou ser feliz. E quando conseguimos aquele emprego, traz momentos de felicidade, mas não uma felicidade plena. Quando conquistamos aquele bem material que tanto almejávamos, nos traz uma felicidade momentânea, mas daqui a pouco ou seja, uma alegria, e daqui a pouco não
permanecemos felizes. Muitas vezes colocamos a nossa felicidade nas mãos do outro. Quantas vezes achamos que se fôssemos casados nós seríamos felizes? Se eu tivesse filhos, seria feliz. Se meus filhos fizessem o que eu gostaria que eles fizessem, eu seria mais feliz. Então nós estamos colocando a nossa felicidade nas mãos do outro, quando a felicidade pertence a nós. Então, e a partir, muitas vezes, dessas situações difíceis, que vamos vendo que são difíceis, é que nós começamos a pensar na vida espiritual. E começamos a pensar que nada daqui está nos dando a felicidade plena. Então, onde está a felicidade plena? Aonde vamos conseguir ser felizes continuamente, né? E dentro disso, nós vamos vendo que nenhum de nós está aqui vivendo plenamente feliz. Aí, como diz lá na frase do Eclesiastes, que diz para nós, a felicidade não é deste mundo, ou seja, todos nós passamos por momentos de infelicidade, por momentos de felicidade. Todos nós passamos por situações positivas e negativas na nossa caminhada evolutiva. Então, faz parte dessa caminhada esse aprendizado. E muitas vezes, aquilo que nós vemos como algo negativo, não é tão negativo assim, é porque é novo na nossa existência. Quantas vezes a gente passa por situações, fulano ficou desempregado. Nossa Senhora, ele ficou desempregado. E aí, nesse desemprego, ele aprende que ele precisa melhorar mais, aprender mais algumas coisas. E na busca de um novo emprego, ele vê que ele melhorou muitas coisas. Que, de repente, aquele desemprego foi algo positivo para ele. Assim é muitas coisas na nossa vida. Quantas vezes a gente passa por uma situação que, inicialmente, para nós, a gente diz, isso é tão difícil, nossa, é impossível, estou num sofrimento muito grande. E depois, quando a gente vence aquela fase, a gente diz, nossa, mas eu aprendi tanto. Que bom que aconteceu, senão não teria aprendido. Então, as dificuldades na nossa vida, elas são aprendizado para o nosso crescimento. Como é que nós vamos aprender a ser pacientes se nós não tivermos situações que nos levem a treinar a paciência? Como é que nós vamos ser solidários se nós não aprendermos a solidariedade? E vamos aprender no quê? No contato com o outro. Né? Então, nós precisamos vencer a essas dificuldades que estão em nós e aprender que cada situação, cada momento que nos é oportunizado viver aprendendo, nós estamos crescendo. Né? Então, nós vamos vendo que a máxima do Eclesiastes, a felicidade não é deste mundo, ela pode ser entendida de duas maneiras. Uma, que há outros mundos mais evoluídos do que o planeta Terra, onde a felicidade é mais plena. E dois, que a felicidade não estando no mundo material, pode ser encontrada no mundo interior, como consequência do dever retamente cumprido. Então, nós podemos ser felizes aqui, tanto quanto se pode ser no mundo de prova e expiação, sim, desde que nós tenhamos a nossa consciência tranquila, dever cumprido e fé na vida futura. Então, sabendo que nós estamos aqui em aprendizado, nós não somos desse mundo material, nós retornaremos ao plano espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, que é a pátria do ser espiritual, do ser que pensa, do ser que sente. Então, que nós possamos aproveitar cada momento em que estamos encarnados como um aprendizado, como uma experiência nova a ser vivenciada por nós, para que nós possamos o quê? Registrar esse aprendizado em nossa economia moral. Então, como também vamos estar aqui consertando aquelas situações negativas que nós criamos na nossa caminhada, refazendo amigos, né? Podendo ter a chance de fazer de um inimigo um amigo. Então, são oportunidades benditas para o nosso crescimento. E é isso que nós temos que aproveitar em cada momento em que Deus oferece essas oportunidades de aprendizado.
né? Para que possamos estar aqui conscientes da nossa tarefa. Nós estamos aqui com o objetivo de crescermos, e a doutrina espírita nos traz todo esse respaldo e esse conhecimento para nós. E é isso que nós devemos, então, ir entendendo, aprendendo na nossa doutrina, que nós estamos aqui no momento, que amanhã nós estaremos de volta ao nosso plano espiritual. E o que é que nós vamos levar conosco? Aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós conquistamos como espíritos. E a conquista espiritual não se perde em nenhum momento, mesmo que nós não possamos ainda, né, vivenciar aquilo plenamente, mas nós vamos levar conosco, são conquistas nossas. E vamos fazendo de nós um homem novo, deixando o homem velho para trás, e realmente despertando o homem novo, despertando o anjo que adormece em nós. Então é assim que nós vamos crescendo e aprendendo que isso é felicidade. Então nós podemos ser felizes, mesmo no mundo de provas e expiações, nós podemos ter momentos de felicidade e podemos ter momentos de tranquilidade. E isso é para nós a felicidade. Saber que a nossa consciência está tranquila. Então é isso que nós temos que fazer. Aprender a viver neste mundo da melhor forma possível. E assim, nós agradecemos muito pela oportunidade que nos é dada. Desse momento de estudo, para nós foi muito importante. Muito Boa noite, meus amigos e amigas da Casa Isaac Lima. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Que possamos, neste momento, fechar nossos olhos e agradecer a Deus Pai de infinita misericórdia, ao nosso Mestre e bom Pastor Jesus, a espiritualidade amiga, que sempre se disponibiliza para harmonizar nossas reuniões. Pai, obrigado por mais esta noite abençoada de estudo da doutrina dos Espíritos. Doutrina essa cuja sua essência é o amor ao próximo. Pai, ai de nós se não fosse a sua bateria que nos carrega todos os nossos dias, e que possamos reconhecer que as suas misericórdias se renovam a cada dia em nossas vidas. Pai, muito obrigado pelo seu infinito amor, e que assim seja. Prezadas irmãs, prezados irmãos, ao final desta reunião, nós agradecemos a todos os que nos ouviram, agradecemos a todos os companheiros e companheiras que colaboraram para que essa reunião fosse feita. Agradecemos esta bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome de Deus nosso Pai. Que possamos nos reencontrar na próxima semana com alegria em nossos corações. Uma boa noite e um grande abraço. Aurora, de Gladstone Lage e Tim. La 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 Bem-vinda, Aurora. A terra sofreu noites convulsivas, verteu lágrimas, rangeu dentes, mas gestou-se no parto regenerativo, deu-se a luz na
remissão. Bem-vinda aurora, o lobo pasta junto ao cordeiro. Crianças brincam com a serpente e os anjos andarilham com os homens que volitam no amor da promissão. Bem-vinda alvorada, Arte fazendo belo bom, entre florindo olhar. A aliança, homem Deus, já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vinda alvorada, Arte fazendo belo bom, entre florindo olhar. A aliança, homem Deus, já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vinda aurora, bem-vinda aurora, bem-vinda luz, bem-vinda alvorada, bem-vinda alvorada, bem-vinda luz, bem